Pronto, gravando. Então, a gente vai ver a parte de inequação exponencial. Para a gente saber resolver uma inequação exponencial, a gente tem que saber resolver equação exponencial. Jefferson, como é que a gente resolve equação exponencial? Lembra lá que a gente usa as propriedades de potenciação, de radiciação. Para quê? Para a gente conseguir igualar as bases de uma equação exponencial. Porque quando você consegue deixar as duas bases iguais, os expoentes vão ser iguais, certo? Essa é a ideia básica de você resolver uma equação exponencial. Você tem que igualar as suas bases para, sim, poder igualar os expoentes, certo? Porque na equação exponencial, o x ele fica no expoente, né? Por isso que vem o nome de equação exponencial. A ideia para resolver inequação é exatamente a mesma, certo? Você vai ter que igualar as suas bases, né, para poder comparar os expoentes. Mas tem uma pequena mudança quando é inequação exponencial, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a folhinha. Então, é o seguinte, galerinha, ó, tá? O que eu falei para vocês da equação exponencial, né? Quando a gente tem uma igualdade, é uma equação, né? Então, só relembrando aqui, bem basicamente, tá? Quando a gente tem uma equação exponencial, a ideia, primeiro, o x ele vai estar no expoente, né? Você vai ter uma expressão com x, daí que vem o nome de equação exponencial. A ideia aqui é você igualar as bases, no caso aqui, ó, eu tenho base A, né? E cancelar as bases e igualar os expoentes. Então, aqui a gente teria o seguinte, né? Se eu fosse calcular o valor de x, o x seria igual ao expoente que está aqui, né? Que eu coloquei aqui como y. Então, você cancela as bases e iguala os expoentes. Certo? Então, a gente faz isso daqui, ó. Cancelou as bases. Se as bases são iguais, então, os expoentes são iguais, né? Então, esse x aqui tem que ser igual ao número que vai estar aqui. Ou seja, x igual a y, tá? Um exemplo bem básico aqui, né? 2 elevado a x é igual a 4. Se eu perguntar para vocês qual que é o valor do x, tenho certeza que vocês vão responder que é 2, né? Ah, porque isso aqui é fácil até, né? 2 elevado a 2 vai dar 4. Maravilha, né? Como é que você iguala as minhas bases aqui, né? Você tem que escrever o 4 como uma potência de base 2. Essa é a ideia de você igualar as bases, né? Claro que esse exemplo aqui ele é bem tranquilinho, ele é bem facinho, né? Então, aqui, como é que ficaria? Ó, 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. É ou não é? Certo? É isso aí. Bom, as bases são iguais, ó, então cancela a base e fica só com o expoente. Então, daqui você tira que o x igual a 2. Certo? Isso aqui dá até para fazer mentalmente, né? Que era bem tranquilinha, né? Tem algumas bases que elas não são assim tão triviais, né? De você igualar. Então, aí você tem que fazer o quê? Você tem que usar propriedades de potenciação, de radiciação, para poder igualar as bases. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que a minha base aqui é 3, né? Bom, as bases não tem uma igualdade de base aqui, né? Mas eu tenho que perceber o seguinte, ó, esse 27 pode ser escrito como uma potência de base 3. Então, como é que ficaria, ó? 3 elevado a x, certo? Igual. Aqui eu posso reescrever o 27 como sendo 3 elevado ao cubo, né? 3 elevado ao cubo. Tá, mas ainda não está igual, né? Mas aqui eu percebo o seguinte, ó. Lembra que, bom, aqui, esse 1 aqui, pessoal, quando ele vai para baixo, né? Eu não preciso mais colocar ele. Lembra aquela propriedade que quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente? Certo? Então, a ideia aqui é inverter 1/3. Quando eu inverto 1/3, ó, aí vai ficar com base 3 e base 3. Aí, beleza, aí show. Ó. Aí vai ficar 3 elevado a x, certo? Aí eu vou inverter a base aqui, ó. Esse 1 vai para baixo, aí nem precisa colocar mais, né? E esse 3, ele vai para cima e troca o sinal do expoente. Então, vai ficar 3 elevado a menos 3, ó. Aí, show de bola, porque daí as bases estão iguais, cancela a base e fica só com o expoente. Entendeu? Essa é a ideia de você resolver uma equação exponencial.
igualar as bases. Fechou? Certo? Esta é a ideia. Da inequação exponencial é a mesma ideia, só que tem uma pequena mudança na inequação, né? Então, vamos ver inequação agora. Então, eu vou para o módulo 41, certo? O que difere uma equação de uma inequação? Primeiramente, é o sinal, né? Na equação, a gente tem um sinal de igualdade. Agora, na inequação, não. Na inequação, a gente vai ter um desses sinais aqui, né? Sinais de desigualdade, certo? Quais são os sinais de desigualdade que nós temos? Podemos ter esse sinal aqui, né? Que significa maior. Esse daqui, maior ou igual. Esse daqui, menor. Ou esse daqui, menor ou igual, né? Então, se aparecer um desses sinais, passa a ser inequação e não mais equação, certo? A ideia é quase que a mesma, tá? Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui duas potências, né? A elevado a x, só que agora é maior que a elevado a y, tá? Então, a elevado a x maior que a elevado a y. Dá uma vontade de vir aqui, né? Já cancelar as bases? Dá ou não dá? Igual a gente faz com a equação, né? Se eu cancelar as bases, o que vai sobrar aqui? X maior do que y, certo? Isso é verdade? Em partes, tá? Então, ó, eu cancelo a base aqui e aí a gente vai ficar com x maior do que y. Bom, isso aqui, pessoal, é verdade, tá? Mas tem que tomar um cuidado. Isso aqui só vai ser verdade se tem uma condição aqui, tá bom? Se o meu A, tá? Se meu A, ele for maior do que 1, tá bom? Ok? Então, se meu A for maior do que 1, eu mantenho o sinal, ok? Se o A for maior do que 1, eu mantenho o sinal. Tá vendo? Ó, o sinal que está aqui é igual ao sinal que está aqui, tá? Então, mantenho o sinal. Essa é a regrinha, mantém. Lembra que a sua base, tá? Até uma condição que eu falei na aula passada. A sua base, pessoal, ela jamais é negativa, tá bom? Não existe base negativa com expoente x, certo? A sua base sempre vai ser positiva e diferente de 1. Isso é uma condição de existência. Então, se a sua base for maior do que 1, você mantém o sinal, certo? Então, o sinal que tiver aqui vai ser igual ao sinal que tiver aqui, fechou? Tranquilo, né? Agora, então, ó, você mantém o sinal. Mantém sinal. Fechou? Se a sua base for maior do que 1, tá? Você mantém o sinal. Agora, se a sua base estiver entre 0 e 1, tá? Se a sua base estiver entre 0 e 1, você vai ter que trocar esse sinal aqui, ok? Então, ó, veja bem. O x, o sinal que tiver aqui, você vai inverter, tá bom? Então, ó, o x, ele vai ser menor que o y quando a sua base, o A, ele estiver entre 0 e 1. Tá? Você troca o sinal. Troca de sinal. Ok, pessoal? Então, troca de sinal. Então, se for maior que 1, mantém o sinal. Se estiver entre 0 e 1, você troca, ou seja, você inverte o sinal, tá? Troca aqui, inverte o sinal, tá bom? É isso aí, beleza? Do resto, é igual. A ideia é você igualar as bases. Não pode esquecer dessas duas regrinhas aqui. Eu fiz com esse sinal, tá, pessoal? Mas poderia estar qualquer um desses daqui. Joia? Então, se a base é maior que 1, você mantém. Se a base estiver entre 0 e 1, você tem que lembrar de inverter, tá? De trocar esse sinal aqui. Beleza? Tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Ó, 2 elevado a x é maior do que 8. Então, eu quero saber quais são os valores desse x aqui que faz o 2x ser maior do que o 8. Então, igualando as bases aqui, nós teremos o seguinte, ó. Vamos igualar as bases. 2 elevado a x maior... A minha base aqui vai ser 2, né?
minha base reduzida? Porque o 8, eu posso escrever ele como sendo 2 elevado a 3, não é? Agora que você tem que tomar aquele cuidado, ó. A minha base, ela é o quê? Ela é maior do que 1, então eu vou manter esse sinal aqui, tá? Então eu posso cancelar as bases, e aí eu mantenho. Então, o x, ele tem que ser um número, o quê? Maior do que 3, certo? E é verdade, né? Por exemplo, se eu pegar o 4, 2 elevado a 4 é 16, o 16 é maior do que o 8, fechou? Agora, se eu pego um número menor que 3, já não dá certo, né? Por exemplo, se eu pegar o 2, 2 elevado a 2 vai dar 4. O 4 não é maior que 8. Bom, então a minha solução, ela vai ficar assim, ó. X pertence aos reais. Tal que, qual é a condição? Ele tem que ser maior do que 3. Fechou? Beleza? Agora aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho meio elevado a x menor que meio elevado a 3. Bom, as bases já estão igualadas, né? As bases já estão igualadas. E a minha base, ó, ela é um número que está entre 0 e 1. Tá? 0 e 1. Toda fração que tiver numerador 1 e embaixo for algum outro número, tá? Então, vai estar entre 0 e 1, tá? Que é o caso que nós temos aqui. Bom, então, as bases estão igual. Eu iria cancelar as bases, né? Só que aqui, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Quando a minha base estiver entre 0 e 1, o que eu faço com esse sinalzinho aqui, ó? Troca ele, tá bom? Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. O x, vou colocar de azul aqui, ó. O x, ele vai ser, ó, inverte, maior, tem que ser maior que o quê? Que 3, tá? O x tem que ser maior do que 3, ó. Eu inverti o sinal, tá? Porque a base está entre 0 e 1, tá? Então, quais são os valores que vão dar certo nesta inequação aqui? Os valores maior que 3, né? Se você pegar o 2, não vai dar certo, né? Então, aqui, ó. Imagina que você tem o 2 aqui, ó. Meio elevado a 2, ele não vai ser menor do que meio elevado a 3, tá? Então, ó, inverti o sinal, porque a base está entre 0 e 1. Como é que fica a minha solução aqui, ó? X pertencente aos reais, tal que x é maior que 3. Tá bom? Correto? Beleza, pessoal? Deixa eu só dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui o 2, como eu falei para vocês, não vai dar certo, ó. Vou pegar uma folha aqui. Se eu usar o 2, ó, vocês vão ver que não vai ficar verdadeiro. Ó, por que não fica verdadeiro? Ó, meio elevado a 2 vai ser menor do que meio elevado a 3? Né? Não vai dar certo, ó. Porque meio elevado a 2, pessoal, 1 elevado a 2 é dar 1. 2 elevado a 2 é dar 4, né? Menor, 1 elevado a 1, 1 elevado a 3 vai dar 1. E 2 elevado a 3 vai dar 8. Gente, essa fração aqui, ela é maior do que essa. Então, isso daqui fica falso, tá? Se eu pegar um valor que seja menor do que 3, isso aqui fica falso, tá? Lembra que quando você tem o mesmo numerador, né, que é o caso aqui, ó, quando você tem o mesmo numerador, quanto maior for o denominador, menor o resultado, tá? Então, isso é falso. Se eu colocar um valor maior do que 3, aí dá certo, tá? Se eu colocar o 4, por exemplo, ó, meio elevado a 4 é menor que meio elevado a 3, aí dá certo, tá? Aqui vai ficar 1, 2 elevado a 4 é 16. É menor que 1 sobre 8? Aí, verdadeiro, tá? Ok? Tudo bem? Vamos ver outros casos aqui, outros exemplos. Aqui, ó, 0,25, ó, e 0,25 já está igual, né? Bom, 0,25
pessoal, está entre 0 e 1. Fechou. Então, o que eu tenho que lembrar de fazer? Inverter o sinal de desigualdade, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, o x mais 1, ó, inverte, tá, ó, inverte, ele vai ter que ser menor ou igual que 5. Aí eu caí numa inequação do primeiro grau, tá? Como é que eu resolvo uma inequação do primeiro grau? Do mesmo jeito que eu resolvo a equação, ó, esse 1 passa para cá negativo, então vai ficar com x mais 1 menor ou igual. Opa, repetir aqui, né? Esse 1 foi para cá negativo, ó. 5 menos 1. Então, x menor ou igual que 4. Essa é a solução. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual que 4. Tranquilinho, né? Outro exemplo aqui, ó. Eu posso, pessoal, geralmente, tá? Geralmente, eu caio numa inequação do primeiro grau, ou eu posso cair também numa inequação do segundo grau, tá? Vamos lá aqui, ó. Então, primeiramente, o que eu observei aqui, ó? As bases não estão iguais. Não está igual. Bom, então eu vou ter que primeiro igualar as bases, correto? Porém, ó, aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho 3. Eu posso escolher uma delas para inverter. Né? Se eu inverter essa daqui, ela vai virar 3, né? Só que aí eu tenho que trocar o sinal daqui, certo? Se eu inverter essa daqui, ela vai virar 1/3. Aí eu troco o sinal desse expoente aqui, correto? Eu prefiro trocar o sinal desse expoente do que deste. Então, eu vou inverter este lado, certo? Como é que vai ficar, então, aqui, ó? 1/3, eu vou manter aqui, né? Elevado a x ao quadrado menos x. Maior que. Então, vamos igualar as bases agora, ó. Esse 3, pessoal, o inverso dele, né? É 1/3. Então, eu vou inverter a base, que é como se eu tivesse um aqui embaixo, né? Eu vou inverter. Lembra que quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Então, ó, inverti a base, ok? E aí, ó, eu troco o sinal do expoente. Era menos x, ele vai ficar x. Joia? Agora sim, ó, as bases estão igualadas, não é? Só que a minha base, ela está entre 0 e 1. Então, eu tenho que inverter esse sinal aqui do meio, tá? Cancela a base, mas inverte o sinal que está no meio. Então, x ao quadrado menos x, ó. Trocou, inverteu, tá? Ó. Então, vai ficar assim. X ao quadrado menos x tem que ser maior do que x. Aqui, pessoal, eu caí numa inequação do segundo grau. Certo? Inequação do segundo grau. Como é que eu resolvo uma inequação do segundo grau? Vamos relembrar isso aqui. Primeira coisa, né? Eu tenho que igualar a 0. Tá? Eu tenho que deixar esse lado aqui 0. Então, eu vou passar esse x aqui para cá. Tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado. Esse cara vem negativo, vai juntar com esse, então vai ficar menos 2x. Menor do que 0. Ok? Joia? Bom, aqui, pessoal, eu vou ter uma parábola, né? Porque aqui eu tenho uma função do segundo grau. Tá? Então, eu vou ter aqui uma parábola. Certo? Parábola. O que eu vou ter que ver, gente? Quando essa parábola está negativa, ou seja, quando a parábola fica abaixo do eixo x. Certo? Vocês lembram disso daqui, pessoal, da concavidade, né? Esta parábola, ela vai estar feliz ou ela vai estar triste? Né? Quando eu falo feliz ou triste, né? Lembra lá da boquinha, né? Aqui é uma parábola feliz, aqui é uma parábola triste, certo? Feliz, ó, porque lembra um sorriso, né? Triste porque a boquinha está para baixo, certo? Então, nesse caso aqui, como é que vai estar a nossa parábola? Quem lembra? Responde alguém aí para mim, gente. Essa parábola ela vai estar feliz ou ela vai estar triste? Estudou isso aqui é um semestre passado, semestre atrasado. E aí?
Responde alguém para mim, pessoal. Não me deixem falando sozinho. Por favor. A gente sabe que isso aqui é uma função, ia ser uma função do segundo grau, não é? Tá? Eu sei que uma função do segundo grau ele gera uma parábola. Eu quero saber se essa parábola vai estar feliz ou se ela vai estar triste. E ó, lembra o seguinte, pessoal. Quando você fala para baixo, Ana, é assim ou assim? Para baixo é assim, né? Você está falando dessa daqui? Aqui com cavidade para cima, aqui com cavidade para baixo. Isso. Então, na verdade, ela fica com cavidade para cima. Por quê? Ó, você tem que olhar para o coeficiente do x², certo? No caso aqui, o coeficiente do x² ele vale 1. Tá? Então, quando o coeficiente do x² for maior do que 0, ela fica sorrindo, tá? Quando ele é positivo. Se aqui fosse um número negativo, a parábola ficaria para baixo. Então, quem me responde a concavidade vai ser o coeficiente do x², tá? Então, é aquilo lá, ó. Se o a, né, lembra lá que uma função do segundo grau, ó, ela tem essa carinha aqui, ax² mais bx mais c. Isso aqui é uma função do segundo grau. Esse a, se esse a for maior do que 0, ela vai estar sorrindo, ó. Lembra lá, ó, positivo, sorrindo. Ele forma até uma carinha aqui, né? Agora, se o a for negativo, aí a parábola fica triste, tá? Então, a positivo, parábola feliz. A negativo, parábola triste, certo? Aí eu tenho que saber, então, essa parábola, ela vai estar feliz, ela vai fazer isso daqui, tá? Então, eu teria que saber aqui aonde que ela é negativa, ou seja, aonde que ela está para baixo do eixo x, certo? Então, eu tenho que calcular as raízes agora. O que é calcular uma raiz? É quando você iguala a 0 e acha o valor do x. Então, ó, calculando as raízes, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x. Sempre que você for calcular a raiz de uma função, pessoal, você tem que igualar a 0, tá? Aí não precisa nem fazer Bhaskara, tá? Porque é uma equação incompleta. Então, eu posso colocar o x em evidência, certo? Coloquei o x em evidência, tá vendo? Ó? Então, quando que isso aqui vai ser 0? Quando x igual a 0 ou quando x menos 2 for igual a 0. Daqui já é uma raiz, né? X igual a 0 já é uma raiz. A outra raiz vem daqui, ó. X igual a 2, tá? Então, as minhas duas raízes, ó, tá aqui e aqui, fechou? Certo? Então, o meu gráfico, ele ficaria assim, o esboço dele, tá? Eu sei que a parábola vai estar sorrindo e ela vai cortar o eixo x nesses pontos, 0 e 2, tá? No 0 e no 2. Então, a parábola vai fazer isso daqui, ó. Ok, ó. Aí você tem que analisar, ó. O que você quer, pessoal? Você quer que a parábola ela seja negativa, não é? Para quais valores de x a parábola fica negativa? No meio, tá? Porque, ó, entre as raízes, tá vendo? Qualquer valor que você pegar de x aqui, ó, a parábola, ela tá para baixo. Então, qualquer valor entre 0 e 2, ok? Então, o x, ele tem que ser um número entre 0, maior do que 0, e menor do que 2, ok? Satisfazendo isso, eu vou satisfazer isso, que vai satisfazer isso, que vai satisfazer a nossa inequação. Então, a solução aqui vai ficar x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 2. Fechou? Tá? Então, pessoal, é muito importante vocês saberem analisar o sinal de uma equação do segundo grau, tá? Porque tem muitos probleminhas, principalmente daqui, que você vai cair numa inequação do segundo grau. Tá joia? Ok? Bom, esses aqui são alguns exemplos que eu dei para vocês. Agora a gente vai fazer... Deixa eu ver aqui, ó. Fazer mais um, ó. Aí a gente vai para o exercício, tá?
Mais um exemplo, tá bom? Aqui, ó, bem facinho. 3 elevado a x maior que 1/3, não é? Bom, vamos igualar as bases aqui, ó. Eu vou inverter essa daqui, né? Lembrando que quando você não tem o expoente, ele vale 1, né? Então, aqui o expoente é 1, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos inverter uma aí. Aqui, ó, vou inverter uma delas. Vou inverter essa daqui, né? Daí a base fica igual. Então, vai ficar 3 elevado a menos 1. Beleza, ó. A minha base, ela é maior do que 1. Então, eu vou manter esse sinal aqui, né? Cancela a base e mantém esse sinal. Então, vai ficar assim. X é maior que menos 1. Show? Beleza? Então, solução. X pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 1. Bem tranquilinho, né? Essa daqui também, ó. Bom, aqui nós temos base e meio, né? Bom, e agora? Como é que vai ficar as minhas bases aqui, ó? Pessoal, 1024 dá para colocar na base 2. 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então, vai ficar assim, ó, meio elevado a 5x menos 1 maior que 2 elevado a 10. Vamos igualar as bases aqui, ó. Então, eu vou inverter essa daqui, tá? Então, vai ficar meio elevado a 5x menos 1 maior que... Invertiu 2, troca o sinal do expoente, tá? A minha base ficou entre 0 e 1. Então, eu vou inverter esse sinal aqui. Invertendo o sinal, nós vamos ter 5x menos 1, ó, inverte, tá? Menor que menos 10. E aí resolve a inequação do primeiro grau. Então, esse menos 1, ele vem para cá positivo. 5x menor que menos 10 mais 1. 5x menor, menos 10 mais 1 é menos 9. E passo o 5 dividindo. Então, vai ficar 5x menor que menos 9 quintos, ok? Aí pode deixar o resultado na forma de fração, ok? Então, minha solução, x pertence aos reais, tal que x menor que menos 9 quintos. Tranquilo? Vamos para os exercícios, pessoal. Abre para mim, por gentileza, na página 41. Módulo 41 também, tá? Página 41, módulo 41. Ok? Todos comigo? Pode fazer, pessoal, o exercício número 1 e o exercício número 2, tá? Então, página 41, módulo 41 também, tá? Lembrando que π, pessoal, é aquele número irracional da matemática, tá? Qual que é o valor de π? Aproximadamente, pessoal. 3,14, tá? Isso aqui é uma constante na matemática, né? Uma constante, no caso, irracional, porque isso aqui é infinito, né? Então, a gente faz, geralmente, uma aproximação para 3,14. Joia? Então, minha base aqui é 3,14. Pode fazer isso daí enquanto eu faço a chamada, tá? Chamada. Ana. Beatriz. Cauã. Eu. Gabriela. Gabi tá aí? O Igor. Ok. A Isabelle. A Júlia. A Lara.
a Lívia Demétrio, a Lívia Marchiori, a Lorenza, o Lucas, o Luca, a Manu, a Maria Clara, ok, Manu, Maria Clara, Maria Eduarda, a Mariana Carvalho, okay, a Mariana Rodrigues, o Matheus, o Miguel Penteado, a Pietra. Então, pessoal, ó, bem tranquilinho isso daqui, né? Olha só, primeiro porque as bases já estão igualadas, né? Não precisa igualar as bases, é só você analisar, né? Se ela está entre 0 e 1 ou se ela é maior do que 1. Lembrando que a base nunca vai ser negativa e nem igual a 1, tá? Ou ela vai estar entre 0 e 1 ou ela vai ser maior do que 1. Então, neste caso, quando a base ela é maior do que 1, pessoal, você cancela a base e mantém esse sinal. Se a base estiver entre 0 e 1, você cancela e troca o sinal. Bem tranquilinho, bem facinho aqui. Então, cancela as bases, ó. Cancelou, né? Como aqui, ó, a base ela é maior do que 1, né? Ó, o π, ele é um número maior do que 1. Então, você cancela as bases e mantém o sinal aqui. Então, vamos ficar com x menos 1 maior que 5 menos x. Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou manter esse x aqui. Esse menos x vem para cá, positivo, né? Então, vai ficar 2x, certo? Maior, esse menos 1 pula para cá, 5 mais 1. Então, vamos ficar com 2x maior do que 6. O 2 passou dividindo. Então, o x ele tem que ser maior do que 3. Solução, x pertence aos reais, tal que o x ele é maior do que 3. Beleza? Joia? Na letra B, a minha base, ó, ela está entre 0 e 1, né? Tá? A minha base está entre 0 e 1, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Cancela a base, mas eu tenho que lembrar de inverter esse sinal aqui, tá? Inverter. Então, vai ficar assim. 2x mais 5, inverte, tá? Vai ser maior ou igual que menos x menos 7. Ok? Então, 2x, esse menos x passa para cá positivo, esse 5 vai para lá negativo. Tá? Então, aqui vamos ficar com 3x maior ou igual. Devo 7, devo 5, devo 12. O 3 está multiplicando, passou dividindo. Menos 12 dividido por 3. X maior ou igual que menos 4. Joia? Então, a minha solução, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser um número maior ou igual. Ok? Pessoal, a internet caiu aqui. A gente já retorna agora, tá bom? Eu vou encerrar a reunião aqui e a gente já retoma, tá bom? Ok?